A pergunta que me norteia para fazer esse vídeo é se vale a pena ser professor em 2026, ou melhor, vale a pena eu ingressar, colocar minha nota do Enem para uma licenciatura em pleno 2026, diante de tudo que a gente está vendo? Meu nome é Ezequiel Bryan, eu trabalho na área da educação há quase 5 anos, estou terminando a minha licenciatura atualmente e resolvi vir fazer esse vídeo, principalmente para aqueles jovens que estão saindo do ensino médio e procurando uma carreira que devem seguir. Os dados têm mostrado que entre os jovens que estão terminando a faculdade ou entre aqueles adultos que querem fazer uma mudança de carreira, a procura ou o pensamento de migrar para uma licenciatura, colocar os seus esforços numa faculdade a fim de ser um professor, vem caindo cada vez mais. E é por causa disso que eu vim fazer esse vídeo no dia de hoje. Provavelmente na internet, ou se você ainda é estudante, vê que muitos professores são desrespeitados. E na internet circula muitos vídeos mostrando agressões que alguns estudantes fazem em sala de aula e tudo mais. Diante de tudo isso, eu resolvi vir fazer esse vídeo para trazer alguns pontos que eu acho essenciais, principalmente para mim, que já trabalho na área da educação, trabalho diretamente com estudantes. Eu acredito que então, nesse contexto, eu tenha algo a acrescentar, visto que já tenho alguma pouca experiência trabalhando em creche, também trabalho atualmente em escola de ensino fundamental, e eu acredito que seja importante encorajar alguma pessoa, caso ela queira ingressar no mercado para ser professor, agora claro, sem trazer nenhum tipo de floreio, nenhum tipo de palavras enganosas para você. Em primeiro lugar, talvez seja muito importante você saber o que é uma licenciatura. Na faculdade existem algumas modalidades de ensino superior ou de formação superior. Você pode ser um tecnólogo, você pode ser um bacharel, você pode ser um licenciado, na verdade. A licenciatura, ela é uma modalidade de curso que vai preparar você especificamente para se tornar um professor. Sobretudo um professor no ensino básico. O ensino básico é o ensino que compreende a educação infantil, o ensino fundamental, 1 e 2, e também o ensino médio. Nesse sentido, tanto a licenciatura quanto o bacharelado têm algumas áreas de atuação mais ou menos delimitadas. Via de regra, os professores, as pessoas, os profissionais licenciados, eles vão trabalhar em escolas, eles vão ser professores, via de regra. Os bacharéis, eles podem também ser professores, mas caso eles tenham especialização ou mestrado que os habilite para isso. Então, por exemplo, no meu caso, que sou da geografia, o cara que faz bacharelado em geografia provavelmente vai trabalhar em instituições como o IBGE, ou instituições que trabalhem com dados, por exemplo, ou alguns tipos de políticas públicas, ou até mesmo para institutos que fazem pesquisas diversas, tratamento de dados, enfim. E via de regra, os licenciandos eles vão ser professores de geografia, ou história, ou filosofia, seja lá o que for. A primeira coisa que eu acho muito importante para uma pessoa que talvez ingresse no mercado para ser um professor, é que essa pessoa tem que fazer uma autoanálise. E a palavra é essa mesmo, autoanálise. Primeiro, essa pessoa tem que saber se ela tem paciência para ser professor, se ela tem vontade de ser professor e se ela tem jogo de cintura para ser professora. Você tem que pensar que o professor é aquele que vai dar aula de, por exemplo, no meu caso, geografia. Ele está dando aula para uma turma de primeiro ano, depois ele vai dar uma aula para a turma de segundo ano, depois ele vai ter que voltar e ter que repetir o conteúdo que ele deu para a turma de primeiro ano, levando em consideração que ele está se cansando ao longo do tempo, que os estudantes são diferentes, que os estudantes têm rendimentos diferentes, que as turmas têm rendimentos diferentes. Então, o professor, ou aquele que deseja ser professor, ele tem que escrutinar a si mesmo para saber se ele tem paciência, se ele tem vontade, se ele tem jogo de cintura. Então, em primeiro lugar, o que é uma licenciatura? É o curso que vai lhe gabaritar para que você seja um professor. Como é a questão da remuneração? Remuneração é uma coisa muito importante, E junto com remuneração eu quero falar um pouco sobre mercado de trabalho. Veja só, escola tem em todo canto e para a escola todo mundo, via de regra, vai. Existem algumas exceções que estão fora da escola, mas basicamente todos os brasileiros têm que ir para a escola. Então o mercado da educação ele é um mercado relativamente grande. Além disso, ele também é um mercado que está com faltas de profissionais. Por quê? Porque muitas pessoas que estão saindo da faculdade estão indo fazer cursos diferentes. Por exemplo, aqui em Recife existe um crescimento, volume gigantesco de pessoas que estão fazendo cursos na área da tecnologia, porque aqui é um polo de tecnologia. Existem muitas faculdades também que elas vão empurrando certos cursos que às vezes não tem um mercado muito grande. Por exemplo, relações internacionais, coisas assim, alguns cursos. Eu não quero atacar ninguém de relações internacionais aqui, nem o curso, mas são cursos com um mercado pequeno, Com mercados pequenos. São cursos que têm poucas vagas de emprego, basicamente. Então,
O mercado para ser professor é um mercado muito grande. A respeito da remuneração, existem duas realidades que são um pouco distintas. Existe a realidade dos empregos públicos, e aí você pode pesquisar editais de concursos, né, para ver quanto que eles estão pagando, mas o salário é muito bom, né, em relação ao trabalhador do varejo, trabalhador do comércio, enfim. Mas no particular a coisa não é tão assim, embora não seja também, ninguém tá morrendo de fome não. Existe uma cultura de pensar que o professor é um sofressor, né? Ele é um pobre miserável que recebe muito pouco. Trabalha muito, é verdade, trabalha demais. Mas a remuneração também não é horrível. É 3, 4 salários mínimos aí, o que muita gente não faz. E que muita gente também que vai fazer, vai gastar 4 anos, 5 anos numa faculdade, vai sair de lá e vai continuar no mesmo trabalho que já tem, porque a sua formação provavelmente não vai lhe tirar de onde você está atualmente. Uma outra coisa muito importante a ser considerada na hora de pensar em fazer uma licenciatura é na escala, né? Enquanto os trabalhadores gerais aí do Brasil, eles estão buscando, né, o apoio para que através do Congresso consigam trabalhar na escala 5x2, os professores já estão inclusos mais ou menos nessa realidade. E por que eu digo mais ou menos? Porque o professor, ele dá aula 5 dias na semana e ele folga 2. Embora muitos professores tenham que levar o trabalho para casa, né? Então muitos professores vão corrigir provas no horário de final de semana, muitos professores vão idealizar trabalhos, idealizar dinâmicas, vão responder alunos, vão lançar notas nos finais de semana. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas o professor, via de regra, tem um horário bonitinho ali, 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, dependendo, né, do regime que ele está, se ele vai para diversas escolas, aí a coisa muda um pouco de figura, e ele trabalha de segunda a sexta. O quinto ponto que eu separei aqui para falar é sobre como são as relações de trabalho, né, para além dessa questão de carga horária e da questão de remuneração. Ser professor é ter um trabalho que está relacionado com o público, isso aí é inegável. E ainda por cima, nós estamos trabalhando com o que as famílias têm supostamente de mais preciosos. E por que eu digo supostamente? Porque quando você é professor, você vê que existe um descompasso muito grande entre o discurso das famílias e na maneira como essas famílias vêm cobrar a escola sobre o tratamento sobre os seus filhos, em relação a sobre como as famílias cuidam dos seus filhos, né, dos estudantes dentro de casa. Então, por exemplo, enquanto as famílias elas estão negligenciando aquele adolescente, aquele jovem que está dentro da sua própria casa, ela espera que a escola dê um tratamento VIP, um tratamento premium para todos os estudantes, né? E isso gera muitos choques dentro do ambiente escolar. Então, existem muitos pais, por exemplo, que não conhecem os próprios filhos e têm filhos que são verdadeiras pestinhas. E aí esses filhos vêm para a escola e causam problemas. E muitas vezes, ou algumas vezes, quando eles sofrem algum tipo de revés nessa relação, ou seja, algum colega desconta um mal que ele esteja fazendo, a família vem para a escola com 7 pedras nas mãos e isso com certeza vai respingar no professor. Não tem para onde correr. Até porque a maioria dos professores não tem auxiliar de sala, então é ele sozinho na sala, ele é a única testemunha e é uma coisa muito importante se saber. No ambiente em que há crianças e adultos, a palavra da criança é lei. Ah, é lei? É lei. Se a criança disser que foi de outro jeito, que ela sofreu uma agressão, que o professor está perseguindo ela, acabou. Pode ser mentira. Criança mente muito, mas aí você não tem para onde correr, tá certo? Por causa disso, é importante você ter a consciência de que em muitos momentos a sua posição é uma posição de fragilidade. Por quê? Porque a escola ela não quer perder o estudante, o diretor vai tirar o dele da reta, a coordenadora ou o coordenador vai procurar e apertar você, e é você por você mesmo, na maioria das vezes. É sempre? Não é. Muitas vezes também alguns colegas vão lhe perseguir, se você for trazer alguma coisa muito inovadora, alguns professores que são mais clássicos, né, para dizer assim, num linguajar mais tranquilo, eles podem ir pegar no seu pé. Ao passo também que você pode encontrar pessoas maravilhosas e vai trabalhar com elas e vai ser bom. Levando em consideração também o seguinte: se você já tem uma experiência no varejo, mas se você trabalha numa grande marca, né, trabalhando com atendimento ao público, você vai ser, via de regra, receber mal, vai estar sujeito a escalas de trabalho que vão para cima e para baixo. Então você não é senhor dos seus dias, nem dos seus finais de semana, principalmente, né? A educação, ela te dá praticamente todos os feriados.
outros serviços, outras áreas de trabalho não te dão esses feriados, né? Um feriado aqui, outro ali. Isso é muito importante, a questão do descanso. A gente tem um recesso e uma férias por ano. As escolas públicas, via de regra, dão as férias no começo do ano e um recesso no meio de ano. Então, existem sim algumas vantagens, são vantagens muito boas. Mas para trabalhar na educação, você precisa ter um saco do tamanho do saco do Papai Noel. Tá certo? Você precisa ter um saco do tamanho do Papai Noel. Não tem para onde correr. Agora, para trabalhar em outras empresas, você muitas vezes vai ser humilhado por gerente, você vai ser humilhado por cliente, você vai ser humilhado por colegas, ou vai ser humilhado ou perseguido, né, por colegas. Então, assim, entre ser humilhado no ambiente em que você trabalha de segunda a sexta, né, e tem todos os feriados, e ser humilhado num ambiente em que você não tem isso, é melhor você ser humilhado onde você pelo menos vai folgar o sábado e o domingo. Agora, é claro, né, isso aqui é um xiste, é uma piadoca, né, um jeitinho de jocoso de falar, mas existem muitos professores que estão adoecendo por causa de certas relações dentro de trabalho. O meu veredito é o seguinte: vale a pena você ser professor se você é pobre. Como assim, se eu sou pobre? É porque geralmente a gente que é pobre tem as opções piores do mundo, tá certo? Então, ser professor é uma boa opção, dentro de um cenário que a maioria das opções que tem é virar um escravo de certas empresas que tem por aí, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o like aí e tudo mais. Eu vou fazer mais alguns vídeos falando sobre esse processo formativo na educação e sobre mais coisas que eu tiver vontade de fazer. Valeu, valeu!